quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. E hoje gostaria de voltar ao que não acenei ontem, 18 de outubro, e a igreja recordou o evangelista São Lucas. São Lucas, evangelista e não apóstolo, segundo a tradição antiga, nasceu em Antioquia, de uma família pagã. Era médico de profissão. Convertido à fé de Cristo, foi companheiro caríssimo do apóstolo São Paulo até a confissão ou martírio deste. Serviu de modo irrepreensível ao Senhor, tendo sido celibatário. É possível perceber a característica mais original de São Lucas, segundo alguns autores, que são os 6 milagres e as 18 parábolas que nós não encontramos nos outros evangelhos. Sabe-se que na teoria que vale hoje entre os exegetas da chamada tradição sinótica, os 3 primeiros evangelhos têm profundos traços em comum, a partir, por exemplo, da hipótese do seu núcleo, que é o Evangelho de São Marcos, que são 16 capítulos, e entre si muitos textos em comum, como, por exemplo, São Lucas 1 e 2, São Mateus 1 e 2, a infância, além de outras perícopes. Mas também há passagens que pertencem somente a cada evangelista. É uma tradição sua própria. Uma própria de São Marcos, uma própria de São Mateus, uma própria de São Lucas. E é disso que se trata. Nesse evangelho, parece que há uma profunda atenção aos pobres, aos injustiçados, aos arrependidos, através da assombrosa e insistente comunicação de Deus, da reconciliação de Deus. Nenhum evangelho pode ignorar a pobreza, porque Cristo se fez pobre. A sua encarnação é uma escandalosa notícia de pobreza da parte do Verbo de Deus. Nenhum evangelho pode ignorar a misericórdia, a causa da nossa salvação, a misericórdia divina. Mas, diferentemente de São Marcos e, sobretudo, de São Mateus, esse pagão que se converte ao cristianismo e que se tornará seguidor e aprendiz da missionaridade de São Paulo, ele dará toda a atenção possível às relações que se estabelecem pelo leitor entre Jesus e os pagãos. E entre os pagãos, aqueles que inicialmente abraçam imediatamente o cristianismo, que são os mais pobres, os escravos, ex-escravos, pequenos comerciantes, os oprimidos desse mundo, a eles é anunciada a graça da redenção. Isso São Lucas faz logo no 4º capítulo do seu evangelho, Jesus na sinagoga de Nazaré, dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim, ele me enviou a evangelizar, ungir e salvar os pobres, além do discurso das bem-aventuranças. São Lucas vai insistir nas parábolas. Elas são, como nos outros evangelhos, fonte inesgotável da caridade divina. E são únicas algumas das suas parábolas que insistem sobre a misericórdia. Dos lábios da escrita de São Lucas, que lemos, Deus se alegra muito mais por uma única ovelha reencontrada do que pelas 99
que permaneceram nos apriscos. Há uma outra tradição oriental que atribui ao médico o dom da pintura. Era um homem culto, e numerosos quadros que São Lucas teria desenhado, inspirados na Virgem Maria. Sendo de origem grega, o seu texto é, entre os evangelhos, aquele de maior pureza e fluência da língua helênica. Além disso, São Lucas, entre as características do seu evangelho, tem uma relação muito particular com a Virgem Maria, que provavelmente ele conhecerá em Éfeso. Ele fica, como todos nós, encantado com a beleza, com a pureza, com o amor que a Virgem Maria tem a seu filho. Ela testemunha maior da fé. Ela está presente com muita força no seu evangelho. Mas ouçamos o que diz São Gregório Magno, no VI século, sobre os evangelhos. O Senhor segue atrás dos seus pregadores. Irmãos caríssimos, nosso Senhor e Salvador ensina-nos umas vezes por palavras e outras por ações. Com efeito, as suas próprias obras são preceitos, pois com ela nos dá a conhecer tacitamente o que devemos fazer. Ele envia os seus discípulos em pregação 2 a 2, porque são 2 os mandamentos da caridade, a saber, o amor a Deus e ao próximo. O Senhor manda os seus discípulos em pregação 2 a 2 para nos indicar isso sem palavras. Quem não tiver caridade para com os outros, de modo algum deve assumir o ofício da pregação. Apropriadamente se diz que os mandou à sua frente a todas as cidades e lugares aonde ele próprio havia de ir. Na verdade, o Senhor segue os seus pregadores, porque a pregação prepara a sua vinda. O momento em que o Senhor vem habitar no nosso espírito é justamente quando as palavras de exortação aparecem antes dele, e por meio delas a verdade é recebida na alma. É por isso que Isaías diz aos mesmos pregadores: preparai o caminho do Senhor, aplainai as veredas para o nosso Deus. Também o salmista lhes diz: abri o caminho àquele que sobe sobre o ocaso. O Senhor que sobe sobre o ocaso, porque a sua morte lhe serviu de pedestal para manifestar mais esplendorosamente a sua glória na ressurreição. Sobre este ocaso, dizemos porque a morte que suportou. Sobre este ocaso, dizemos porque a morte que suportou. Ele a calcou aos pés ao ressurgir. Portanto, abrimos caminho àquele que sobe sobre o ocaso, quando pregamos às vossas almas a sua glória, para que venha depois ele próprio iluminá-las com a presença do seu amor. Mas ouçamos o que diz aos pregadores que enviou. A messe é grande, mas os operários são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da messe, que mande operários para a sua messe. Para a messe que é grande, os operários são poucos. O que não podemos referir sem tristeza, porque embora haja quem ouça a boa nova, falta quem a pregue. De fato, o mundo está cheio de sacerdotes, mas muito raramente se encontra um operário na messe de Deus. É verdade que recebemos o ministério sacerdotal, mas não cumprimos as obrigações do cargo. Pensai, caros irmãos, pensai no que diz o Evangelho: rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Pedi, pois, para que possamos trabalhar por vós, como convém, para que a nossa língua não deixe de vos exortar, nem seja caso que, tendo recebido o ofício da pregação, o nosso silêncio
nos venha acusar perante o justo juiz.